Bom dia a todas, todos e todes. Esse é um evento da Fundação Perseu Abramo. Nós estamos aqui para discutir o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil, que foi um trabalho que nós fizemos aí ao longo de 2019, 2020, que vocês podem acessar e fazer o download no próprio portal da Fundação Perseu Abramo, www.fpabramo.org.br. Ali você faz o download, você vai ter a íntegra do nosso plano. Esse seminário é um seminário sobre as propostas econômicas do PT para reconstruir e transformar o Brasil. É um seminário do Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Economia. Eu vou explicar um pouco o que são esses núcleos. Mas antes disso, eu queria me solidarizar com quase 300 mil famílias que perderam seus entes queridos, nem sempre podendo sequer fazer um ritual de despedida em função da pandemia, mais de 12 milhões de vítimas do Covid, alguns com sequelas permanentes ou longevas. Nós temos aí um sério desafio do pós-Covid. E queria também manifestar, em nome de todos os participantes, a nossa solidariedade aos que estão hospitalizados, os que estão isolados, totalmente isolados das suas famílias nesse momento, os que estão nas unidades de terapia intensiva, os que estão tentando uma vaga no hospital, que é uma situação mais dramática. Enfim, a todos aqueles que foram acometidos pelo Covid-19. Queria também mandar a nossa solidariedade, e tudo que nós fazemos é também pensando em vocês, aqueles que estão desempregados e foram nessa crise, os que estão desalentados e não estão pedindo emprego. Queria falar daqueles que estão passando fome, porque são 3 meses sem auxílio emergencial, sem nenhum tipo de renda assegurada, aqueles que não têm nem como fazer o seu distanciamento social. Então, nós estamos vivendo uma situação dramática, mas estamos fazendo esse seminário mostrar que o Brasil tem alternativas, que nós temos como enfrentar essa crise e construir um horizonte diferente. Nós estamos fazendo esse seminário para desenhar um projeto de futuro. O presidente Lula, que nos acompanha, está aqui durante todo o dia nesse evento, ele, naquele grande momento, naquele pronunciamento com uma repercussão mundial em todo o Brasil, ele trouxe um pouco da esperança, ele foi uma espécie de uma luz nessa noite tenebrosa que nós estamos atravessando. Nós não estamos discutindo aqui um programa de governo para 2022. Vou repetir, nós não estamos discutindo um programa de governo para 2022. Isso nós vamos discutir em 2022. O PT não é um partido que só existe para fazer campanha em momentos eleitorais, ele é diferente de outros. Nós temos uma vida política interna, de debate, de discussão, de construção, então nós estamos nos debruçando, e nunca foi um partido do quanto pior melhor. Nós temos nos debruçado sobre essa crise para buscar medidas emergenciais e alternativas para o futuro, para reconstruir, para transformar o Brasil. Por que nós temos uma dimensão de reconstrução? Então, o nosso plano é uma crise multidimensional, sanitária, econômica, ambiental, política, democrática, que precisa de políticas articuladas e complementares. Uma parte do nosso plano é a emergência, é a pandemia, é esse momento que nós estamos atravessando. E eu falarei sobre isso depois. A segunda parte do nosso plano é a reconstrução, porque uma parte do novo, para muita gente, para uma imensa parcela da população brasileira, por exemplo, para quem tem fome é um prato de comida. Para quem está desempregado é uma carteira de trabalho com direitos, como nós tínhamos no passado, que os governos do PT geraram 20 milhões de empregos. Para uma parte da sociedade, o novo seria ter um médico que possa fazer um atendimento num momento dramático como esse da saúde pública. Para muitos, o novo seria recuperar a política de crescimento real do salário mínimo, que cresceu 74% em nossos governos. Então, mas não é só reconstrução. Nós temos temas novos, a transição energética, a transição digital, nós temos a discussão de outros temas que apareceram nesse período recente, por exemplo, essa emenda constitucional 186, que engessa ainda mais a situação fiscal, a ortodoxia fiscal, e limita a possibilidade do Estado fazer políticas públicas. Então, o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil, ele foi construído pelos núcleos de acompanhamento de políticas públicas, cada área, educação, saúde, economia, cultura, juventude, meio ambiente, ciência e tecnologia, nós temos um núcleo, nós temos ex-ministros, gestores, pesquisadores, professores,
como nós vamos mostrar hoje aqui, uma parcela, nós temos muito mais gente no nosso NAP de Economia, mas alguns economistas que vão nos acompanhar no dia de hoje. Então, esse seminário está organizado em 3 blocos. O primeiro bloco é o vestido de desenvolvimento para uma nova indústria para o Brasil. Então, depois que eu terminar a minha fala, virá Fernando Haddad, todos vocês conhecem, teve 47 milhões de votos, foi formado em Direito pela Universidade de São Paulo, fez mestrado em Economia e fez doutorado em Filosofia, foi prefeito de São Paulo, o mais importante ministro da Educação, ficou 6 anos à frente do Ministério da Educação do Brasil. Ele vai falar sobre os desafios do desenvolvimento brasileiro e o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Em seguida, entra o Guilherme Mello, doutor em Economia e professor do Instituto de Economia da Unicamp, que vai falar sobre o nosso conceito de desenvolvimento orientado por missões socioambientais. É uma inovação na visão do padrão de desenvolvimento que nós temos que perseguir e deveríamos perseguir depois desse quadro de crise. O terceiro expositor, depois da minha fala, será a professora Esther Benegui, que foi secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social durante 7 anos. Ela vive na Amazônia, vai falar de lá sobre desenvolvimento, sustentabilidade e transição ecológica. Esse é um tema fundamental, aquecimento global e o que é o nosso compromisso com uma política transversal que tem que perpassar todas as políticas públicas, que é a sustentabilidade e a transição ecológica. Depois virá o professor Wallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da Federal da Bahia, vive lá, mas fez o doutorado na Unicamp, que vai falar sobre uma nova indústria para uma nova sociedade. O Wallace vem estudando muito a Coreia do Sul, a industrialização, toda a inovação científica e tecnológica. Era para estar, inclusive, na Coreia, se não fosse a pandemia. Felizmente, ele ainda continua aqui, tem nos ajudado intensamente, e lá, à distância, também vai participar. Em seguida, o papel estratégico da Petrobras é a transição energética. Como preservar o pré-sal, o papel indutor ao desenvolvimento da Petrobras, como é que a gente reverte essa política de preços que levou um abuso na gasolina, no diesel, no gás de cozinha. Será o Zé Sérgio Gabrielli, professor da Universidade Federal da Bahia, aposentado, e foi presidente da Petrobras de 2005 a 2012. Durante 7 anos, ele tem doutorado pela Universidade de Boston, nos Estados Unidos. Depois, a soberania nacional e um projeto de desenvolvimento. Professor Paulo Nogueira Batista, também com doutorado na London School, foi diretor do FMI de 2007 a 2015, durante 8 anos, e foi vice-presidente do Banco dos BRICS, em 2015 a 2017. Um economista também com grande trajetória, grande, intensa produção acadêmica. E para fechar esse primeiro bloco do seminário, será o professor Antônio Prado, ex-secretário adjunto da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, também com doutorado na Unicamp. E depois, à tarde, nós teremos o bloco Estado, Recuperação e Crescimento Econômico, que a Ela, diretora da Fundação Prestes Abramo, vai fazer a apresentação, e, ao final, reformas para mudar o Brasil. Nós vamos discutir. A parte da tarde começa às 14h30, e as reformas para mudar o Brasil às 15h30. Nós vamos dar um pequeno intervalo, e aí entra a parte final, que são as reformas para mudar o Brasil. Eu queria agradecer aqui a presença do presidente Lula, que está aqui nos acompanhando, também a presença da nossa presidenta do partido, a Gleisi Hoffmann, e todos vocês que nos acompanham. Eu vou concluir a minha intervenção e apresentação falando um pouco da urgência, porque, como vocês viram, nós vamos falar mais do conceito de desenvolvimento, o papel do Estado na recuperação e como impulsionar a recuperação da economia, e, ao final, as reformas estruturais alternativas ao neoliberalismo. Eu, basicamente, queria destacar aqui que, no dia 22 de março do ano passado, o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que nessa crise morreriam menos gente do que tinham morrido naquele ano, no ano anterior, de H1N1, ou seja, não mais do que 800 pessoas no ano. Ontem, em São Paulo, morreram mais de 1.000 em um dia, e nós estamos chegando a quase 300 mil mortes. O Brasil tem 2,9% da população mundial, e na semana passada teve 21% dos óbitos. Nós estamos chegando numa situação que não precisava ser assim, não pode ser assim. Um presidente que nega a ciência, nega a medicina baseada em evidência científica durante todo esse processo, desrespeitando o uso da máscara, promovendo aglomerações, atacando prefeitos
e governadores que heroicamente tentam lutar contra o Covid antes da vacina, que a resposta mais eficiente foi o distanciamento social. Foi assim que a China conteve originalmente a pandemia. É assim que a Alemanha hoje está tomando medidas mais severas de distanciamento, um país que tem 114 prêmios Nobel em todas as áreas do conhecimento. E o Brasil não. Nós temos um presidente que agride prefeitos e governadores que tentam defender as suas populações. Nós precisamos enfrentar essa pandemia, por exemplo, distribuindo máscaras para proteção. Elas impedem a contaminação ou amenizam quando você é contaminado. Um país que distribui camisinha no carnaval, por que não máscaras numa situação de pandemia? Por que o Estado, o SUS, não está à frente? Porque não tem governo, porque não tem coordenação, porque não tem uma visão estratégica. Nós estamos no 4º ministro da Saúde, sem saber exatamente se temos realmente um 4º ministro. A vacina no Brasil, só foram vacinados 5% da população. Nós somos o 45º país hoje em termos de vacinação. Éramos a 6ª economia no governo do PT, no governo do presidente Lula. Hoje somos o 12º país. Mas somos o 45º em vacinação. Por quê? Porque não houve planejamento, porque não houve coordenação, porque ele agrediu, por exemplo, os BRICS, que eram parceiros estratégicos do Brasil. 8 das 12 vacinas que estão sendo usadas no mundo, reconhecidas pelo mundo, são dos BRICS. China e Índia, especialmente, e Rússia, que nós poderíamos ter tido uma parceria estratégica, em vez de agredir a China e não acompanhar a Índia na luta pela quebra do patente da Organização Mundial de Saúde, em vez de acatar as imposições do Trump, por exemplo, em relação à vacina da Rússia, a Sputnik, nós poderíamos ter uma oferta de vacinas muito mais ampla e acelerar o processo de vacinação, que nesse ritmo vai se estender até 2022. O presidente Lula tem chamado a atenção da importância de convocar o G20. Ele destacou a necessidade de nós dialogarmos, mandou carta para o presidente Putin, o presidente Xi Jinping, ele, a presidenta Dilma, buscando interlocução para a gente buscar saídas para essa situação. O diálogo com o presidente Biden, com o presidente Macron. O país hoje está totalmente isolado, uma visão que nos afasta da comunidade internacional, e viramos o epicentro da crise. Nós somos uma ameaça global, uma ameaça à saúde do planeta, porque nós não sabemos se essas novas variações, as novas cepas do vírus, serão de fato contidas pela vacina que foi feita pelo cenário anterior. Então é fundamental acelerar a vacinação e ter uma visão estratégica. Mas isso não basta. Nós precisamos de mais recursos para o SUS. A rede pública está entrando em colapso sanitário. Falta oxigênio, falta o kit de intubação, anestésicos, relaxantes musculares, faltam leitos, faltam equipes. Estamos chegando numa situação dramática na nossa região do Brasil. E hoje a gente vê um orçamento que o governo repassa 1,2% mais para o SUS e 8,3 bilhões de reais para o Ministério da Defesa. É uma completa inversão de valores. Nós tínhamos que agora preservar a vida, as próprias Forças Armadas, ser solidária num momento como esse, a prioridade absoluta do Brasil, porque se nós não resolvermos a pandemia, nós não voltaremos a crescer de forma sustentada. Não tem como gerar emprego, não tem como ter investimento num quadro de pandemia, na situação que o Brasil se encontra, que é o país mais exposto à pandemia em toda a economia mundial. Eu quero terminar, para passar a palavra, lembrando que foi em cima desse plano de reconstrução e transformação que nós apresentamos muitos projetos para enfrentar essa crise. Por exemplo, o auxílio emergencial, que o governo Bolsonaro não fez nenhuma proposta no início da pandemia. Ao contrário, a medida provisória propunha suspender os salários por 4 meses sem garantia de emprego. E nós apresentamos a proposta de um salário mínimo por família, negociamos 600 mais 600 reais. Isso amenizou na primeira fase, e sem auxílio emergencial, os pobres passam fome. Não tem como não sair para a rua para a sua sobrevivência. Não adianta falar em distanciamento sem auxílio emergencial. Então, hoje, eles gastaram 320 bilhões de auxílio emergencial no ano de eleição e pretendem gastar 44 bi esse ano. Ou seja, não resolve absolutamente nada. Já são 3 meses. 3 meses em que a alimentação aumentou 18%, em que o gás de cozinha cresceu 40%, em que as pessoas, os aluguéis, o índice de reajuste está em 30%. Então, nós precisamos lutar pelo auxílio emergencial, lutar por uma reforma tributária, e vamos mostrar isso aqui, que taxe os ricos, a riqueza e a renda para financiar a saída da crise. Nós precisamos do Estado protagonista e precisamos de outras reformas estruturais.
Então, eu fico por aqui dizendo que o ano passado nós tivemos uma queda do PIB de 4,1%, e nesse trimestre nós também estamos voltando a entrar em recessão. Ao contrário do que diz o ministro da Fazenda, o governo Bolsonaro, com essa política irresponsável de imunização em massa, dizendo que as mortes eram mimimi, que é um efeito colateral, não precisava ser assim, não pode ser assim, não pode continuar sendo assim. E nós não temos uma recuperação em V, como prometeu o ministro da Fazenda. Nós temos em V é a volta da pandemia. Por tudo isso, nós estamos aqui para continuar apresentando propostas, para proteger a população, para mostrar que tem políticas públicas. Vocês vão ter economistas aqui que têm uma larga tradição, uma vida dedicada ao interesse público do Brasil, formulando, pensando, apresentando respostas, e como eu disse no início, nós não estamos em eleição, nós não estamos aqui apresentando um programa de governo. O plano de reconstrução é o início e não o final do nosso processo. Portanto, quem quiser colaborar, contribuir, por favor, o faça. E deixo o meu último recado. Nós temos o nosso plano de reconstrução e transformação, e vocês podem baixar esse plano ali no site da Fundação Perseu Abramo, fpabramo.org.br. É um plano um projeto de lei para revogar a Lei de Segurança Nacional, que já está apresentada há um ano ao Congresso Nacional, para não ser utilizado para perseguir aqueles que fazem oposição, os movimentos sociais, as lideranças populares, e aprovar uma lei de defesa do Estado Democrático de Direito. O Brasil precisa defender a democracia. Portanto, termino que entre a fome e a morte, que é o que está exposto, é o que está posto a parte da população, uma imensa maioria da população, nós precisamos de vida e democracia. É isso que move esses economistas, é isso que move esse plano de reconstrução, e é para o povo deles, especialmente os mais precisam, que nós estamos formulando essas propostas e essas políticas públicas. Dito isso, eu passo a palavra, então, para a nossa grande liderança partidária, uma liderança que terá um futuro decisivo na construção desse país, talentoso, competente, sério, responsável, Fernando Haddad, que será presidente do Conselho da Fundação Perseu Abramo, que estará conosco hoje. Como eu disse no início, o presidente Lula está nos acompanhando, ele está aí na tela, ali quietinho, vai ficar o dia inteiro acompanhando, está ali também o ministro Guido nos acompanhando, e o presidente Lula, ele, no final, vai fazer uma reunião com os nossos economistas para darmos os próximos passos. Temos trabalhado intensamente com ele. Então, com a palavra agora, o nosso candidato a presidente, que muito orgulha a nossa militância, e que o Brasil estaria em outro cenário, em outra situação, se nós tivéssemos vencido essas eleições. Fernando Haddad, por favor. Fernando. Bom dia, companheiros e companheiras. Agradeço as palavras gentis do Aloysio, cumprimento o presidente Lula e a presidenta Gleisi, em nome deles, toda a nossa audiência, qualificada audiência. Aloysio, eu gostaria de partir de uma provocação sua, dizendo que nós não estamos discutindo o plano de governo, estamos discutindo a conjuntura, mas eu diria a você que é impossível hoje separar a conjuntura de estrutura, porque o que o governo Bolsonaro está fazendo em termos de desmonte nos coloca desafios estruturais para os quais nós temos que nos preparar. Sobretudo diante da realidade econômica e social do país e das perspectivas de uma retomada de um governo progressista a partir de 2023, nós temos que começar a pensar já, não nas eleições do ano que vem, mas na maneira de barrar as reformas que estão desmontando a capacidade de ação do Estado brasileiro. E eu vou me reportar a algumas poucas questões que me parecem fundamentais. A primeira delas, lembrando que o nosso programa de 18, já de 2018, falava da necessidade de uma reforma bancária. Não existe desenvolvimento sem crédito barato. Nunca existiu, nunca existirá. Crédito barato é o instrumento pelo qual, na modernidade, se construiu o ambiente pelo qual uma pessoa desprovida de capital pode, a partir de uma boa ideia, a partir de uma inovação, pode criar um ambiente diferente, um ambiente econômico diferente. É isso que faz com que ou grandes, médias empresas cresçam, ou pequenas empresas virem médias empresas, ou mesmo um indivíduo, uma cooperativa, o que quer que seja, comece a desenvolver o processo produtivo. E nós não temos há décadas um sistema de crédito digno do nome.
nós temos o maior spread do mundo, se não me engano, o segundo maior spread do mundo, e a nossa intenção em 2018 era, como primeira medida, até porque independia do Congresso aquela época, era fazer a reforma bancária por meio do Banco Central. O que aconteceu? Eles aprovaram justamente a independência do Banco Central, o que quer dizer que os diretores e presidentes são indemissíveis pelo presidente da República, que é representante do poder soberano, é quem tem mais voto no país, e o mandato avança alguns anos no mandato do próximo presidente da República. Então nós já temos de cara um problema sério aí. Nós temos um problema sério porque uma reforma bancária que alavanque o desenvolvimento vai exigir mediações que antes não eram necessárias. A nossa moeda, por outro lado, qual é a força de uma moeda nacional? A única moeda não nacional que existe é o euro. As moedas são nacionais. O euro tem outros problemas. É uma moeda regional, mas não numa federação, né? Ela não é uma moeda de vários países que não estão confederados. Eles estão unidos, mas não confederados. Você não tem um orçamento europeu. Talvez agora, em função da pandemia, comece a se criar um ambiente federativo na União Europeia, o que seria bom para a Europa e talvez para o mundo, no sentido de criar mais um polo importante, além de China e Estados Unidos, criar um terceiro polo importante no sentido do multilateralismo. Bom, a nossa moeda, uma moeda é dada, a força de uma moeda é dada pela demanda por ela como reserva de valor. Não pela demanda por ela como meio de circulação, mas a demanda por ela como reserva de valor. Isso é medido pelo estoque monetário dessa moeda à luz do rendimento que ela gera. Não adianta você pagar um prêmio 10 vezes superior à taxa básica internacional, que a tua moeda não vai ser mais forte por isso, porque você vai estar artificialmente aumentando a demanda por ela. E nós não temos uma moeda tão forte nesse sentido. Então nós temos um sistema de crédito muito fragilizado, uma moeda nacional que só não está fragilizada em função das reservas internacionais acumuladas nos nossos governos, e eu reputo a essas reservas o fato do Brasil não ter quebrado de 2008 para cá, porque tudo que foi feito para sabotar esse país seria mais do que suficiente para nos levar ao FMI, e nós estamos firmes e fortes aqui, porque o presidente Lula e a presidente Dilma acumularam reservas num patamar que cria um cordão de proteção à economia nacional que nós nunca tivemos no passado. É a primeira vez que um governante se preocupa com isso e, de certa maneira, protegemos o real tanto quanto possível. Digo isso, tanto quanto possível, porque, pela condução da crise econômica por Temer e Bolsonaro, era de se prever que o dólar fosse chegar ao patamar que chegou. O dólar desvalorizou-se enormemente, nós já começamos a ter impacto inflacionário importante em alguns bens, sobretudo os de consumo das classes populares, e isso não está aumentando a nossa capacidade de exportação de produtos manufaturados, até porque não existe política industrial nesse país. Não existe política industrial no Brasil. Segundo problema grave, reforma tributária. Presidente Lula, presidenta Dilma fizeram uma reorganização do dispêndio público, também como nenhum outro governo no passado. O pobre passou a se enxergar no orçamento público e isso foi uma pequena revolução no nosso país. A primeira vez que um pobre, um preto, um periférico olhou para o orçamento, falo isso metaforicamente, e se enxergou nele. Como ele se enxergou nele? Se enxergou nele pelo Luz para Todos, pelo Minha Casa Minha Vida, pelas universidades que foram criadas em mais de 180 cidades, pelos institutos federais que foram criados em mais de 500 cidades, pela cisterna, pela transposição, pela produção de energia eólica, solar. Por uma série de razões, o pobre se enxergou no orçamento público e isso foi uma grande transformação do país. O orçamento brasileiro sempre foi capturado pela elite. Continua sendo capturado pela elite, mas os nossos governos progressistas encontraram espaço
no orçamento, na margem e progressivamente, para fazer com que o cidadão brasileiro se enxergasse no Estado brasileiro. Estruturamos o SUS, estruturamos o Fundeb, estruturamos a Rede Federal de Educação Profissional, de Educação Superior, levamos bens e serviços públicos para todos os territórios do país. Muito bem. Reforma tributária, qual o problema? A reforma tributária que está em tramitação, com exceção da nossa, né, a nossa é uma proposta que já foi feita, não toca na questão do caráter do fundo público no que diz respeito à arrecadação. Ou seja, a reforma tributária do Guedes não mexe com o bolso dos ricos. Mantém a estrutura regressiva, faz um rebalanço difícil de operar entre serviços e indústria, que eu nem sei se trará tantos ganhos quanto o governo promete, mas o fato é que eles não tocam na questão de dividendos, na questão de propriedade, de função social da propriedade, de propriedade improdutiva, não tocam na questão das grandes heranças, das grandes fortunas, não toca na questão da progressividade do imposto de renda, ou seja, não toca naquilo que seria a tarefa primordial. Porque quando você distribui renda, entre aspas, pelo sistema tributário, ou deixa de concentrar, que é o caso brasileiro, você deixaria, por meio do sistema tributário, de concentrar renda, porque quando você taxa mais o pobre do que o rico proporcionalmente, você está usando o sistema tributário para concentrar renda, independentemente do fato de nós termos conseguido distribuir renda pelo dispêndio, mas pela arrecadação, o Estado continua concentrando renda. E o governo Bolsonaro não toca na questão da regressividade do nosso sistema tributário. Ponto 3, a questão da regra fiscal. Os países têm, em geral, uma regra fiscal. O Brasil está indo para a 5ª regra fiscal. Nós temos, a primeira regra fiscal estava na Constituição de 88, regra de ouro. A segunda veio no ano 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal. Depois, com o Temer, a teto de gasto. E agora estamos falando de duas novas. Estamos falando de um teto de dispêndio obrigatório que acione a gatilhos, né, de corte de despesa. Estamos falando de uma 5ª regra, que é a regra do endividamento público. Então, o Brasil, seguramente, posso errar, mas seguramente talvez seja o único país do mundo, o Guilherme pode checar isso com mais calma depois, mas seguramente talvez seja o único país do mundo cujo governo está propondo 5 regras tributárias e que podem, inclusive, conflitar uma com a outra, dependendo do andar da economia. Não é seguro que, para você cumprir uma, você consiga cumprir as demais. Um exemplo básico é o seguinte: se você não tiver espaço fiscal para investir, você pode ter, em função do pouco ímpeto do crescimento econômico, você pode ter uma relação PIB cada vez mais desconfortável, pelo baixo crescimento do PIB. E agora, com a pressão de preços e a pressão do mercado financeiro para aumentar juros básicos, você tem aí já previsões no mercado de que a Selic pode chegar a 5% ou 6% até o final do ano, o que vai implicar um custo para o Estado brasileiro 10 vezes superior, se chegar a 6%, os 44 bilhões que estão previstos para auxílio emergencial. Então, nós temos desafios estruturais que estão se confundindo com a questão conjuntural. Segunda coisa, o Gabriel certamente vai falar disso, mas nós estamos perdendo capacidade de fazer política industrial no Brasil. A partir do momento que os bancos públicos vão perdendo capital, sobretudo o BNDES, né, vão abrindo mão da sua capacidade de intervenção e indução. A partir do momento que as grandes estatais, sobretudo Petrobras e Eletrobras, vão sendo desmontadas num processo autorizado pelo próprio Poder Judiciário, que permitiu o fatiamento dessas empresas para a venda. Estive com o pessoal da FUP esses dias, eles me contando o que da Petrobras já foi pelos dedos, sem que ninguém desse conta, em relação ao gás, em relação à distribuição de combustível, e por aí vai, em relação à petroquímica. Estão perdendo capacidade de indução do desenvolvimento. Não há política industrial de nenhum tipo, né?
pessoal, não, política industrial é coisa velha. Nem de tipo novo tem política industrial. Na área de comunicação, nós estamos atrasados em relação ao 5G. Podíamos estar planejando uma revolução, inclusive na educação, né? Municiando a população de baixa renda com tecnologia de ponta, para superar o atraso decorrente da pandemia, que será monumental. Estamos cortando investimentos em ciência e tecnologia. O orçamento de ciência e tecnologia hoje no Brasil é 1/3 do investimento dos nossos governos. Em valores atualizados, o investimento de ciência e tecnologia chegou a 16 bilhões de reais. Hoje nós estamos falando de pouco mais do que 5 bilhões de reais. As universidades perdendo autonomia, interventores sendo nomeados. Ou seja, nós estamos falando de um desmonte. A área da cultura, que o Brasil estava começando a produzir cultura. Turismo, nem vou falar, nós estamos destruindo, pela condução da pandemia, nós estamos destruindo o turismo nacional. Nós estamos perdendo uma indústria importante, né, de atração de divisas, atração de estrangeiros para o Brasil, porque quem é que vai vir, mesmo agora, quem é que vai vir para cá sabendo que o país é governado por um sujeito como o Bolsonaro, que tem a pior reputação do mundo? Talvez se fosse fazer uma pesquisa internacional, nós estamos diante do pior governante da atualidade. Acho que ninguém se sobressaria mais do que o Bolsonaro numa enquete internacional. A imagem do Brasil destroçada. Então, isso é o mesmo movimento que impede o investimento estrangeiro de vir para cá. Não vem turista e não vem dinheiro. Não vem ninguém para cá. Porque nós estamos diante de um quadro muito delicado. Então, resumidamente, eu digo o seguinte: as reformas que serão necessárias para retomar o desenvolvimento não são pequenas. Nós temos que, nesse momento, resistir ao desmonte, tanto quanto possível. Não é fácil, uma vez que o Centrão está na conta do Bolsonaro, aprovou a independência do Banco Central sem discussão com a sociedade, um gesto absurdo, né? Invadindo o próximo mandato. Nós temos uma situação fragilizada do ponto de vista externo hoje. Não há reação da produtividade da economia, apesar do dólar ter se valorizado muito diante do real. Isso não está impactando a exportação de manufaturado. Nós estamos com problemas logísticos nos portos já, porque estamos com problema de importar manufaturado e exportar bens primários, uma coisa descompensada que está criando problemas logísticos no Brasil. Tudo para dizer o seguinte: nós não podemos esperar 2022, como o Luiz falou, porque nós temos tarefas para agora, para preparar o caminho para um presidente, né, se Deus quiser, da estatura do Lula, possa encontrar condições mínimas, né, de, em algum tempo, 1 ou 2 anos, começar a enxergar a luz no fim do túnel, né? Nós estamos numa situação muito delicada e eu diria que esse ano é um ano decisivo para refrear esse apetite absurdo do Bolsonaro em alienar a soberania nacional, porque o Estado brasileiro está perdendo graus de liberdade. A cada dia nós estamos colocando uma camisa de força no Estado brasileiro que vai impedir o Estado de induzir uma retomada do crescimento. Obrigado, Aloysio. Era um primeiro recado que eu tinha, em 10 minutos é o que temos. Muito bom. Nós vamos aqui, cada um complementando. Eu acho que se tratou de temas fundamentais, o papel que essas reservas têm como seguro da economia, a importância da reforma bancária e da democratização do crédito para retomar o crescimento e permitir investimentos, especialmente para as micro e pequenas empresas, que vai ser um capítulo hoje importante. Falou da reforma tributária, que não é só racionalizar, desburocratizar, mas tem que ter justiça, distribuição de renda e de riqueza. Acho que foi muito feliz. E do engessamento do Estado, que será, inclusive, o tema fundamental ao final do seminário, na parte da tarde, apresentação do Nelson Barbosa, ex-ministro da Fazenda, a Esther Dweck também, que foi secretária do Orçamento e Finanças, vão centrar nessa agenda, porque essa ortodoxia está engessando completamente a partir de 2023. Então, eu vou depois fazer uma avaliação entre a gente aqui, com o presidente Lula, porque a segunda turma acabou de marcar o julgamento da segunda etapa da suspeição do Moro. Então, é um dia muito importante, histórico. Acho que eu, particularmente, tenho confiança que o Supremo fará justiça, vai reverter esse lawfare, essa perseguição totalmente documentada e indevida, e talvez a gente suspenda a parte da tarde, adie o seminário
para poder prestigiar, e muita gente vai querer acompanhar o julgamento. Agora com vocês, Guilherme Melo, professor da pós-graduação da Unicamp, doutor pela Unicamp, tem tido um papel extraordinário aqui no nosso núcleo de acompanhamento de política pública, se dedicado intensamente às nossas tarefas já há muito tempo. Então, Guilherme, você com a palavra. Obrigado, Aloysio. Prazer estar aqui com vocês, com todos e todas. Vocês não só aqui que estão na mesa com a gente, mas todos que estão nos assistindo também. A minha tarefa aqui agora é falar um pouco sobre o que a gente pensa de qual o nosso conceito de desenvolvimento, né? Como o Aloysio disse, nós estamos aqui propondo um novo conceito de desenvolvimento, né, para sustentar uma transformação da economia brasileira nos próximos anos, nas próximas décadas. Então, vamos começar com o básico. O que é desenvolvimento, né? Esse termo é muito utilizado, mas pouco explicado, digamos assim. Basicamente, quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente está falando em transformação, né? Transformação da estrutura social e transformação da estrutura produtiva, né? Essas transformações conjuntas, né? A gente está pensando, quando a gente fala em desenvolvimento, está pensando em mudanças progressivas, porque é claro que você pode ter regressão social e regressão produtiva, basta olhar o governo Bolsonaro, né? Então, o desenvolvimento é um processo de transformação conjunta da estrutura social e da estrutura produtiva. Ele não é, como alguns acreditam, um resultado natural da economia de mercado, quer dizer, deixa o país e livremente as forças do mercado levarão esse país ao desenvolvimento. Isso, historicamente, já está provado que não funciona, né? O Estado ele tem uma importância fundamental, seja coordenando, induzindo, regulando, né? E ele também tem um papel de planejamento nesse processo que a gente chama de desenvolvimento econômico, né? E veja, é importante ter claro que esse conceito de desenvolvimento ele também muda com o tempo, né? O que era considerado desenvolvimento há um século atrás não é exatamente o que se considera desenvolvimento hoje. Por exemplo, hoje nós introduzimos em qualquer discussão séria sobre desenvolvimento econômico temas que a gente chama de transversais, né? Como, por exemplo, as desigualdades de gênero, as desigualdades de raça, as desigualdades regionais, nem se fala, obviamente, isso já há mais algum tempo, e o tema ambiental, que de uns 50 anos para cá, pelo menos, fazem parte dessa discussão de desenvolvimento. Na nossa concepção, quais serão os dois principais motores do crescimento e desenvolvimento econômico do Brasil daqui para frente? Há outros, mas esses dois são os principais. O primeiro, um que a gente conhece muito bem, que foi o principal motor do crescimento e desenvolvimento econômico nos governos Lula, nos governos do PT, que é a distribuição de renda e a inclusão social. Essa distribuição de renda consolida um mercado interno dinâmico, que nós estamos perdendo nos últimos anos, mas é importante fortalecer esse mercado interno, gerando empregos de qualidade, né, ganhos de escala e ganhos de produtividade para as empresas. Então, é aquele velho ganha-ganha, né? Quer dizer, quando você fortalece o mercado interno através da distribuição e da inclusão social, todos saem ganhando. Mas, além disso, o segundo motor complementar a esse muito importante é a expansão da estrutura social, da infraestrutura social. Ou seja, é a ampliação dos direitos de cidadania. Não é só incluir pelo consumo, é incluir pela cidadania. E, para isso, é necessário a gente pensar uma esfera pública, né, que amplie o acesso e melhore a qualidade das instituições e dos serviços públicos, né? E como se faz essa expansão? Quais são os efeitos dessa expansão da infraestrutura social? Bom, em primeiro lugar, ela tem efeitos dinâmicos de curto prazo. A gente sabe que os gastos sociais têm multiplicadores altos, ou seja, geram R$1 gasto em saúde, por exemplo, gera um crescimento de 1,8 no PIB. R$1 gasto em educação gera um crescimento de 1,7 no PIB, segundo algumas pesquisas do IPEA, né? Então, além de gerar crescimento em empregos, essa infraestrutura social também tem efeitos de longo prazo, porque ela melhora a qualidade de vida das pessoas e a produtividade do sistema, reduzindo a desigualdade, né? Então, por exemplo, um aumento do gasto de 1% do PIB em saúde pública reduz
o índice de Gini, que é o índice que mede a desigualdade, em 1,5%, em educação, em 2,2%, ou seja, geram empregos, né, geram renda, geram melhoria da competitividade no longo prazo e ainda por cima reduzem a desigualdade. Mas a grande pergunta é como fazer essa ampliação da estrutura social? É aí que entra o nosso conceito de um modelo de desenvolvimento, um estilo de desenvolvimento com políticas públicas orientadas pelo que a gente está chamando de missões socioambientais. Essa ideia bebe muito na discussão recente sobre desenvolvimento, né, que é feita na CEPAL. Por exemplo, o conceito de missões está em livros de autoras importantes, como, por exemplo, a Mariana Mazzucato, né? E essa ideia de planejar o desenvolvimento através de missões nos leva a uma nova lógica de organização do planejamento econômico. As missões, elas têm que articular as demandas sociais, por um lado, com a base produtiva e tecnológica necessária para atender essas demandas do outro lado, né? Então, o planejamento para fazer um estilo de desenvolvimento orientado por missões socioambientais, ele é de baixo para cima, ele não é de cima para baixo, né? Por quê? Porque você precisa, primeiro, partir das necessidades sociais que se revelam nos diferentes territórios, nas diferentes regiões, as necessidades de uma cidade, de um município, do interior do Nordeste, do Norte, é diferente de uma capital como São Paulo, como Rio de Janeiro, ou do eixo Centro-Sul, né? E você tem que partir dessas demandas socioambientais que cada região apresenta. E, para isso, obviamente, não é possível você elaborar, então, um projeto de desenvolvimento de cima para baixo. Eu tive uma ideia, eu quero instalar uma indústria desse tipo aqui. Mas ela dialoga com as necessidades daquela região, ela atende a quais interesses sociais, a quais interesses ambientais. Então, esse processo de planejamento, ele é um processo muito mais democrático, que tem um papel decisivo dos entes federados, porque os estados e municípios que são mais capazes de identificar os problemas e as soluções a partir das especificidades locais, regionais, né? São eles que sabem quais são as demandas de bens e serviços. Então, vai exigir uma consolidação do nosso pacto federativo para levar à frente esse programa, né, esse projeto, esse estilo de desenvolvimento. E o Estado, em âmbito nacional, tem um papel decisivo para organizar essas diversas demandas, planejar os esforços, né, de enfrentamento, de cumprimento dessas missões e encontrar formas de coordenar as ações dentro da esfera pública, no âmbito federativo, mas também entre o setor público e o setor privado. Nem tudo vai ser feito exclusivamente pelo setor público. O setor privado, sim, tem que entrar dentro desse projeto de desenvolvimento como um elemento, um ator importante, decisivo, para articular o conjunto de esforços de investimentos para nós cumprirmos as nossas missões socioambientais. Mais do que isso, nós temos uma economia política, digamos assim, desse projeto, porque através de um projeto com participação popular, com participação de prefeitos, governadores, de assembleias, que vão mostrar quais são as demandas e serem coordenadas pelo Estado, você cria as condições de construir legitimidade para uma política de desenvolvimento produtivo, só que são condições em bases populares, não é um pacto por cima, um pacto pelas elites, é um pacto que tem a participação da sociedade, que, portanto, viabiliza a execução de uma política de grande porte, que é necessária para produzir a transformação da estrutura produtiva e da estrutura social no Brasil, né? Além disso, nós temos que levar em conta que esse projeto, esse estilo de desenvolvimento, ele dialoga diretamente com a ideia da transição para um novo paradigma tecnológico, né? O Brasil, um país profundamente desigual, onde o trabalho é muito desvalorizado, né? Se você simplesmente trouxer as tecnologias estrangeiras, que são poupadoras de trabalho, poupadoras de mão de obra, instalar aqui, sem nenhum planejamento, nenhum projeto de como você vai utilizar essas tecnologias para o bem público, para o bem comum, para o bem social, você vai piorar o quadro de desemprego estrutural nessa economia. Então, nós temos que ter uma política produtiva e tecnológica que fomente a demanda interna por insumos tecnológicos, mas que essa demanda por insumos tecnológicos, por inovação, por ciência, por tecnologia,
dialogue diretamente com essas atividades de fornecimento de infraestrutura social. E nós sabemos que nós temos complexos fortíssimos para isso, complexo industrial da saúde, da educação, da cultura, do transporte urbano, saneamento, todos eles, nós temos uma demanda social enorme por esses serviços, que podem, como eu disse, ser atendidos pelo setor público, em parceria com o setor privado, né? E que demandam inovação, tecnologia, pesquisa, geram empregos, geram renda, certo? Isso para não falar de toda a parte ambiental, que com certeza a Esther, que vai falar agora logo em seguida, vai aprofundar, né? Que é um campo importantíssimo de inovação, de tecnologia, de construção de cadeias produtivas, como, por exemplo, a energia eólica, a energia limpa, né, a preservação de rios, de florestas, a limpeza das águas. Então, nós temos aqui oportunidades. As nossas carências serão transformadas em grandes oportunidades de coordenar um esforço, né, através de missões, né, missões que a sociedade assume para si, como, por exemplo, de reduzir a mortalidade infantil, de ampliar a cobertura de saúde, de melhorar a qualidade da educação e várias outras missões que nós vamos estabelecer para coordenar os esforços e permitir esse novo modelo de desenvolvimento que a gente está chamando do modelo de desenvolvimento orientado por missões socioambientais. Para concluir, a ideia, então, é direcionar o desenvolvimento para a transformação social e para a preservação ambiental. E essa ideia implica necessariamente em distribuir renda e alocar recursos para atender essas demandas sociais e de preservação do meio ambiente. Por isso que a gente precisa produzir as reformas, a reforma tributária, a reforma das regras fiscais, para viabilizar a reforma bancária, como bem disse o Fernando Haddad, para viabilizar esse conceito, esse projeto de desenvolvimento, né? E caso viabilizado, né, ele vai permitir a diversificação da estrutura produtiva, o aumento da produtividade, a introdução de novas tecnologias, vai garantir empregos de qualidade para agora e para o futuro e criar as condições para a sustentação do próprio modelo, inclusive sustentação política do próprio modelo que nós aqui estamos propondo. É isso, obrigado, e fico aí para assistir o restante do nosso debate. Agradeço aí ao Guilherme Mello, acho que ele tratou de temas fundamentais das missões socioambientais, que não é só mercado e consumo de massa, são políticas públicas, que são todos indicadores do emprego e da renda, mudam o índice de desigualdade, a qualidade de vida, a competitividade da economia, e esse processo em função. Por isso que o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil é um engajamento. Queremos a discussão com outras concepções e trazer todos aqueles que querem repensar e reconstruir o futuro desse país. Então, agora com vocês, professora Esther Bernegui, que vai fazer a sua exposição. Ela foi secretária do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, tem uma larga tradição nessa questão ambiental, no aquecimento global, no papel da Amazônia, que é uma das dimensões que o Guilherme destacou e que perpassa todo o nosso programa o programa de reconstrução e transformação do Brasil. Professores. Gostaria de cumprimentar o Mercadante, Fernando Haddad, em nome dos quais eu quero cumprimentar toda a nossa audiência e a nossa mesa. É fundamental, e para mim foi assim, uma oportunidade falar após o Guilherme, após o Fernando Haddad e o Mercadante, porque isso nos remete para essa agenda que eu vou agora desenvolver com vocês. Então, essa agenda ela é muito importante. A agenda ambiental, desde as décadas de 70, né, manifestações políticas e científicas falam sobre a gravidade da crise ecológica, colocam esse tema nas agendas das sociedades. O Brasil consagrou o direito ao meio ambiente na Constituição de 88. Como foi previsto nessas primeiras manifestações, a crise ecológica aprofundou-se e se faz sentir cada vez com maior frequência e intensidade em eventos climáticos extremos, desastres e poluição ambiental.
Em anos recentes, vale lembrar, no Brasil, os desastres provocados pela mineração em Mariana e Brumadinho, em Barcarena, no Pará, entre outros eventos, como enchentes, secas prolongadas, zika vírus e dengue. Adquirindo uma escala exponencial, essa crise somou-se à pandemia do coronavírus. Uma crise sanitária, como o Mercadante já falou, nós temos hoje essa união de várias crises, né? Uma crise sanitária que também é produto do dano ambiental, provocado pela ação humana. Uma história natural que guarda muita similaridade com a crise ecológica provocada na Amazônia na década de 70, quando o avanço do homem sobre a floresta, decorrente da dilatação da fronteira oeste para o capital durante a ditadura militar, produziu febres hemorrágicas e diversas viroses. Em todos esses eventos, os principais atingidos, não podemos esquecer isso, são os mais pobres, os que estão nos trabalhos precários e os mais perigosos, os que moram nas áreas de risco das periferias do país, os povos da floresta. A essa conjunção de crises ambientais e sanitárias, junta-se também a crise econômica mundial, que já foi muito bem falada aqui sobre ela, hoje supradimensionada pela concorrência da pandemia, que desorganiza a vida social, especialmente no Brasil, pela total ausência de política para enfrentar essa pandemia. Essas crises sincrônicas não serão resolvidas sem que os Estados nacionais assumam seu papel e imponham sobre as diretrizes neoliberais de mercado soluções sistêmicas que enfrente a complexidade dessa crise. Por isso, o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil tem na transição ecológica uma importante diretriz, visando a preservação da vida e o bem-viver, e a construção de uma sociedade solidária, ecológica e justa. Países como os Estados Unidos, com o Green New Deal, a Europa, com o Pacto Verde Europeu, a China, que projeta uma civilização ecológica até 2060, já planejam a transição. Ressalte-se a dificuldade desses países que são grandes poluidores para alcançar esses objetivos de sustentabilidade. Esses países, apesar dos conflitos em diversos temas, ultimamente parecem sinalizar que alinharão suas posições em relação à agenda ambiental, especialmente pós-Covid, o que terá consequências para o mundo e para o Brasil, que pode-se prever ficará isolado, porque hoje a imagem do país está vinculada ao desmatamento, que em 2020 foi o maior dos últimos 10 anos, e a degradação da floresta amazônica, assim como a ameaça à existência dos povos originários e dos povos tradicionais. Temos hoje uma política que ameaça as 334 unidades de conservação federais, que foram ampliadas e fortalecidas durante o nosso governo, protegendo cerca de 10% do território continental e 25% da área marinha do país, e é responsável pela conservação de várias espécies ameaçadas de extinção. Estamos desconstruindo toda a regulação ambiental que nós fortalecemos sobre as atividades econômicas. Em outro cenário político, o Brasil teria condições de realizar essa transição à frente de qualquer país. Temos a maior floresta tropical do mundo na Amazônia, que representa cerca de 60% do território brasileiro, e a maior biodiversidade do planeta. As áreas protegidas, aliadas a uma política de desmatamento zero que está no nosso plano, permitiria o desenvolvimento de uma bioeconomia da floresta em pé, a partir do conhecimento, da ciência, da tecnologia e da inovação, que, como o Haddad já falou, são desprezadas nesse governo, em diálogo com os saberes dos povos originários, dos ribeirinhos, dos povos tradicionais da região. Um diálogo que respeite o modo de vida amazônica. São cerca de 60 mil genomas já identificados, que poderiam vir a ser a base para novos conhecimentos e biomateriais, produtos de uma bioeconomia desenvolvida e diversificada, constituindo soberania e uma área cada vez mais sensível do mundo, a farmacêutica. Se havia dúvidas sobre isso, a pandemia expôs como agem as big pharmas e quem será atendido primeiro em uma situação de crise. Porém, o desenvolvimento dessa economia só poderá se realizar como parte de um projeto nacional. Não é possível se desenvolver a partir de iniciativas locais e regionais, considerando a necessidade de mobilização de recursos de ordem institucional, econômica e de conhecimento,
com um forte sistema público de ciência, tecnologia e inovação que ultrapassam as capacidades regionais da Amazônia. Assim como cabe a esse projeto nacional alterar profundamente o papel que coube até agora à Amazônia, como economia extrativista e exportadora, como fronteira do capital, da soja e do boi. Os conhecimentos e as infraestruturas instaladas no Parque Industrial Brasileiro serão fundamentais para esse salto para o futuro. Portanto, frear a desindustrialização e reduzir o atraso tecnológico do país em relação aos países centrais são pressupostos, assim como a transição e a soberania energética e a transição digital, que também serão tratadas aqui. Porém, a nova política desse complexo industrial tem que se expressar em elevado grau de coordenação e cooperação, que respeite as diferenças culturais de cada lugar, como o Guilherme já chamou a atenção, e permita a disseminação do bem-estar em todo o território nacional. As possibilidades que emergem do desenvolvimento das trajetórias baseadas nas novas tecnologias industriais, a constituição de sistemas de ciência, tecnologia e inovação descentralizados e customizados às realidades nacionais, assim como possibilitam, além disso, além dessa descentralização da ciência e da tecnologia, um modelo escalar, com base nas suas potencialidades de produção das pequenas e médias empresas. É o que a Alemanha e a China estão explorando. Essas novas tecnologias permitem a descentralização, permitem uma escala compatível com a produção de pequenas e médias empresas e permitem o desenvolvimento territorial. Porém, construir a transição ecológica exige não apenas projetar essa nova economia, mas uma sociedade com novos valores, novas relações entre os homens e a natureza, uma cultura que dialogue com o conhecimento ancestral presente nas cosmovisões indígenas do bem-viver, nas práticas ecológicas dos povos da floresta, dos ribeirinhos, dos extrativistas, da agricultura familiar agroecológica, com os movimentos instituintes de novas relações sociais, novos modos de produzir, novas formas de interagir com a natureza, radicalmente participativas e democráticas. Não existe floresta sem matas e rios, e sem os povos da Amazônia. A reprodução dessa fantástica biodiversidade é resultado de uma relação singular de convivência entre matas, rios e modos de vida dos povos originários e tradicionais, que tem como único objetivo a preservação da vida, que estamos aprendendo da forma mais difícil, que é um bem raro, e que preservá-lo não é trivial. Deixemos que o conhecimento milenar do bem-viver da natureza, da diversidade e da inclusão nos ensine a lição. Obrigada. Vocês viram que o resgate dessa dimensão ecológica, da sustentabilidade, do efeito do aquecimento global, é uma prioridade do nosso programa de reconstrução e transformação do Brasil. Especialmente o lugar da Amazônia, nós estamos fazendo uma proposta ousada, que é o desenvolvimento zero, e investimento em ciência, tecnologia e inovação para gerar valor agregado à floresta em pé, porque é isso que permite, e também as formas de desenvolvimento da região, porque a população da região Amazônia precisa de emprego, de renda, de alternativas, e se você não tem um Estado presente, formulador dessas iniciativas, que foi dito aqui, de pequenas tecnologias para fomentar a economia local, os arranjos produtivos locais, nós vamos continuar nessa política que é, como disse o atual ministro do Meio Ambiente, enquanto eles olham a pandemia, que é o boi, vão passar a boiada e desmontar todos os mecanismos de regulação e de proteção das regiões. E a importância que tem para os nossos projetos povos originários e tradicionais, sua cultura, suas tradições, seu valor histórico, e que estão totalmente abandonados, sem proteção, expostos a essa pandemia e a esse capitalismo predatório. Então, essa é uma dimensão fundamental, vai repassar a questão energética e todas as nossas políticas públicas. Com vocês, agora, nós vamos debater uma nova indústria para uma nova sociedade. Nós vivemos um acelerado processo de desindustrialização, e o Wallace Moreira, professor da Faculdade de Economia da Unicamp, da Universidade Federal da Bahia, doutor pela Unicamp, vai fazer a sua exposição. Com você, Wallace. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer pelo convite, né? Quero saudar toda a mesa,
Para mim é uma honra muito grande participar desse evento, para discutir um elemento de extrema relevância para se pensar desenvolvimento. Eu acho que pensar desenvolvimento econômico é pensar no papel que a indústria ela exerce nesse processo de transformação estrutural profunda. E pensar nesse papel é, ao mesmo tempo, pensar nesse caráter, né, dessa nova indústria. E aí, nesse sentido, eu queria começar tocando em algumas transformações que eu acho relevante. Para pensar a indústria, a gente precisa pensar no que está acontecendo no capitalismo, né? E nos últimos anos se discutiu muito a dinâmica da economia global, da economia internacional, sempre dentro do conceito de fragmentação produtiva, cadeias globais de valor e de livre comércio, né? E, ao mesmo tempo, de morte das políticas industriais. Muitos economistas, muitas instituições internacionais que, a todo instante, defenderam e defendiam essa questão da morte das políticas industriais, né? Tanto é que o Gary Beck, né, nos anos 80, tinha textos afirmando que a melhor política industrial é não ter política industrial, o que se mostrou um completo equívoco, em particular considerando a trajetória de desenvolvimento dos países da América Latina e dos países asiáticos, né? Porque enquanto na América Latina nós decretamos, né, a morte, a ausência das políticas industriais e política de inovação, os países asiáticos mantiveram suas políticas industriais, suas políticas de inovação, e hoje se colocam como a região mais promissora, mais inovadora na economia mundial, né? Como a China, como o Japão, como a Coreia do Sul, que é considerada a economia mais inovadora no mundo, né? E a minha fala, de certa forma, tangencia, né, tanto o que o Guilherme falou, como a Esther falou. Porque, veja, nesse cenário internacional, 3 grandes megas tendências vêm acontecendo na economia internacional. Primeiro é esse novo paradigma tecnológico, essa nova fronteira tecnológica, que muitos na literatura vão chamar de indústria 4.0, com as tecnologias digitais que resultam em um processo de produção muito mais integrado, com redução nos custos de governança e em um processo de transação também. Ou seja, a gente tem um processo crescente de automação com disponibilidade de robôs industriais, né, com mais barato, que tem um potencial profundo de reverter a tendência da fragmentação produtiva. Esse é um ponto. O segundo ponto é entender a lógica da governança econômica global. No mundo hoje, há claramente uma tendência, né, de fortalecimento de políticas de caráter nacional com forte intervencionismo do Estado. E quem fala isso não só sou eu. A UNCTAD publicou agora o World Report Investment, em 2020, o ano passado, reconhecendo que uma das características mundiais pós-Covid é uma forte intervenção do Estado para promover o desenvolvimento econômico, em particular para promover políticas industriais de fortalecimento de cadeias produtivas internas. E terceiro ponto, terceira dimensão, é a sustentabilidade. A gente não pode mais discutir a questão do desenvolvimento da industrialização sem pensar a nova fronteira tecnológica e a questão da sustentabilidade. Um outro elemento para a gente pensar o Brasil é pensar as nossas peculiaridades. É nesse ponto que eu acho que nós temos uma grande responsabilidade em pensar o desenvolvimento econômico. E é possível pensar a reindustrialização no Brasil, na minha perspectiva, sim. Porque, embora nós tenhamos passado por um profundo processo de desindustrialização, eu não considero que tenha sido uma desindustrialização absoluta, né? Eu acho que o conceito de desindustrialização relativa ele é muito importante e relevante, e é isso que se reconhece no projeto, né? Porque é uma desindustrialização não no sentido de perda irreparável na estrutura industrial do país e na sua capacidade dinâmica. Nós conservamos ainda requisitos para reerguer e reintegrar o país com maior plenitude nas atuais tendências de industrialização dos países de maior dinamismo industrial. E, nesse sentido, pensar nessa indústria que está sendo projetada, ela é diferente de se pensar na indústria do passado, porque ela tem maior nível de complexidade, maior nível de complexidade industrial, maior nível de automação inteligente, né? Ou seja, nós temos que identificar a estrutura industrial existente e ver quais são as possibilidades e os setores que são possíveis nós reerguermos e, ao mesmo tempo, inovar em novos setores, né? Nós temos, em alguns setores, um processo de construção, de acúmulo de capacidade interna que nos permite acreditar nessa possibilidade de um processo de reindustrialização. E, nesse sentido, o papel das estatais é essencial, né? Embora nós tenhamos agora, num período recente, desde 2015, um processo profundo de desmonte das estatais, em particular da Petrobras, em particular do BNDES, da Embraer, da Embrapa, da Finep, né?
o protagonismo dessas estatais se torna fundamentais, até porque no mundo também nós estamos passando por um processo de reestatização. O próprio Fundo Monetário Internacional, de novo, eu cito estudos dessas organizações internacionais, que são relevantes para aqueles que defendem fim de política industrial, como também pode ser relevante e deve ser relevante quando nós defendemos a reindustrialização e um projeto de industrialização. Eles reconhecem a falência dessas ideias neoliberais, que elas não promoveram nem crescimento, nem desenvolvimento, nem mais igualdade social e nem uma maior equiparação entre as trajetórias de desenvolvimento entre as nações. Portanto, o papel das estatais nesse sentido, ela é fundamental. E pensar políticas industriais também é pensar nos novos atores centrais nesse processo. Por muito tempo nós pensamos política industrial de cima para baixo, sem considerar, por exemplo, os interesses da sociedade. Eu não posso mais, como o Guilherme e a Esther citaram, pensar a política industrial sem pensar as problemáticas peculiares do Brasil. Uma delas é o nosso amplo mercado interno. Nós precisamos ter sensibilidade para entender qual o impacto que essas novas inovações tecnológicas vai ter no nosso mercado brasileiro. Como dizia o Celso Furtado, nós precisamos pensar em inovação a partir da nossa realidade interna, das nossas peculiaridades. Como que essa nova tecnologia pode incorporar a nossa mão de obra. Nós temos um dos maiores potenciais de mercado interno no mundo, a quarta população econômica no mundo, e esse é o nosso grande trunfo para o desenvolvimento, para a superação, para a reindustrialização. Portanto, pensar em políticas industriais e ouvir essas bases, ouvir a sociedade, ouvir os trabalhadores, os seus anseios, eu acho genial. É óbvio que política setorial verticalizadas, de decisões de grandes projetos, né, tem suas particularidades, mas ouvir a sociedade é fundamental. O segundo ponto que eu acho essencial é discutir a questão das desigualdades regionais. Nós passamos por um grande processo de desenvolvimento, né, por muito tempo de industrialização, com a indústria alcançando quase 33%, a indústria de transformação, com a participação de quase 33%, 34% como proporção do PIB, hoje é de 11%. Esse período que nós tivemos a ascensão da indústria de transformação como proporção do PIB, foi resultado também de uma concentração regional brutal. Então, nós temos hoje, dentro do Brasil, uma relação de centro e periferia que ela precisa ser superada. E políticas industriais, fomentando cadeias produtivas, fomentando os parques industriais, fomentando regiões e desenvolvimentos tecnológicos, é um outro grande desafio para se pensar política industrial. E aí, partindo para uma ideia lógica de se pensar setores específicos para serem promovidos dentro desse processo de reindustrialização, nós temos diversos. Nós temos que pensar o sistema urbano industrial, principalmente levando em consideração essas novas fronteiras do transporte, de transporte híbrido, né, dos carros elétricos. Nós precisamos pensar também um sistema de exploração sustentável, né, levando em consideração a bioindústria e sistemas integrados. Precisamos também pensar a cadeia de distribuição, pensando nessa nova lógica de fronteira tecnológica e os polos industriais e tecnológicos emergentes que merecem fomento e reforço competitivo a todo instante. Nós temos alguns setores, e o mais relevante para citar aqui, dado a conjuntura, considerando principalmente a conjuntura, é o complexo industrial econômico da saúde. É um setor que foi amplamente atacado no período recente, foi fortalecido durante os governos do PT com políticas públicas para esse setor, e é um setor intensivo e altamente capaz de inovar. E nós temos uma capacidade interna construída que pode ser fortalecida por um outro elemento de se pensar política industrial, que é o Sistema Nacional de Ciência, de Tecnologia, de Inovação, que ele é fundamental para o avanço da reindustrialização, para o avanço de um processo de crescimento com maior inserção social. Ou seja, o que eu estou afirmando aqui é que pensar numa política industrial dentro da fronteira tecnológica para se alcançar o maior nível de complexidade tecnológica e econômica, promovendo um crescimento com a elevação da renda do país, com a finalidade de superar a armadilha da renda média ou a condição de periferia, é fundamental fortalecer o Sistema Nacional de Inovação. Um amplo processo de aproximação entre atores essenciais como Estado, né, os governos do Estado, o governo federal, as grandes empresas nacionais e estrangeiras na formação de um processo de joint ventures, com transferência de tecnologia e com a internalização dessa capacidade tecnológica. Essa internalização da capacidade tecnológica, ela perpassa pelo fortalecimento do Sistema Nacional de Inovação e pelo sistema setorial de inovação. E é possível, e isso deve ser feito, principalmente baseado em países que tiveram experiências exitosas, como as economias asiáticas que estão ascendendo, que são tomadas como exemplo. China, Coreia, Japão, Taiwan, são países que estão acelerando o seu processo de inovação, fortalecendo o Sistema Nacional de Inovação com essa aproximação entre atores
né, do processo de desenvolvimento que são essenciais, que ligam todo um elo entre governo, estados, os governos dos nossos estados, universidades, centros de pesquisa, centro de desenvolvimento tecnológico e a classe trabalhadora, a sociedade das diferentes regiões. E o último estudo, para finalizar, né, a minha fala, dentro desses 10 minutos, o último estudo da própria OCDE reconhece que, por exemplo, quando a gente fala do sistema de complexo econômico da saúde, 72% do dinheiro que foi envolvido nas pesquisas para o combate à Covid, para a busca da vacina, foi dinheiro público. Portanto, isso deixa em evidência o papel que o Estado tem como fomentador do desenvolvimento, como fomentador das transformações tecnológicas. Não é o mercado, ao contrário de muitos que defendem e querem acreditar nessa possibilidade. O mundo real é outro, e as evidências empíricas mostram e consolidam essa realidade. Excelente, vocês estão vendo que é muita coisa, mas que as ideias são todas conectadas, fazem parte de um conjunto de políticas complementares e articuladas, e o Wallace destacou um ponto fundamental, né? Desde o pensamento da CEPAL, que no final o Prado representa aqui hoje, lá no pós-guerra, a indústria era o centro de um projeto de superar a condição de subdesenvolvimento. E nós chegamos a ter 34% do PIB de produção industrial, indústria de transformação, e hoje estamos chegando a 11%. Nós temos que reverter isso. E essa reversão, nós temos que olhar para os países exitosos. Ele destacou aqui muito bem que não é o neoliberalismo, esse ultraliberalismo, que vai dar resposta ao desenvolvimento. Os melhores desempenhos econômicos sustentáveis vêm exatamente dos países da Ásia, uma relação criativa entre o Estado e o desenvolvimento, especialmente diante desse novo paradigma tecnológico, que o 5G, inclusive, que vai promover muito mais circulação de dados e com uma velocidade muito mais rápida, vai trazer. Então, acho que foi uma excelente exposição, e agora nós vamos ouvir, dentro desse esforço de industrialização, uma área absolutamente decisiva, que o Brasil deu um salto extraordinário e vive uma crise profunda, que é o papel estratégico da Petrobras, e a partir daí a transição energética. Vocês vão ter aí o Zé Sérgio Gabrielli, com doutorado em Boston, professor aposentado na Universidade Federal da Bahia, e ex-presidente da Petrobras de 2005 e 2012, que viveu a descoberta do pré-sal e todo aquele salto extraordinário que a Petrobras teve. Com você, Zé Sérgio. Bom dia a todos, todas e todes. Na verdade, eu quero primeiro agradecer o convite de estar aqui nesse seminário muito importante, porque discute modelo de sociedade, discute para onde nós queremos ir. E, como disse o Fernando Haddad, é muito difícil você separar, nesse momento, a destruição que está ocorrendo do Estado brasileiro, portanto, mudança da estrutura da nossa sociedade, das questões conjunturais. Quer dizer, evidentemente que nós temos um problema imediato, que é a pandemia, que é a crise sanitária que está matando milhares de brasileiros e brasileiras, mas nós temos que pensar também de como é que nós vamos construir o futuro. Eu tenho uma apresentação, não sei se vai sair a apresentação, se vai subir ou não, senão eu falo sem ela. O Márcio... Não, bom, então eu vou falar sem ela. Um elemento importante a se considerar é que nós temos hoje uma situação internacional que coloca e que sabe que há um problema de transição ecológica, há um problema de transição de modo de tratar a energia, mas que a sociedade moderna não pode crescer sem energia. Energia é fundamental para qualquer perspectiva de crescimento de qualquer sociedade. Em geral, a discussão da energia envolve 3 grandes dimensões. De um lado, o efeito sobre as questões climáticas, emissões de gases de efeito estufa, redução do carbono e, portanto, o impacto disso sobre o aquecimento global, mas ela também representa 2 outras dimensões importantes. Quer dizer, você precisa ter fontes primárias de energia que você tenha acesso com segurança e você precisa garantir a acessibilidade dos consumidores dessas fontes primárias. Pode tirar a apresentação, eu vou falar sem apresentação mesmo.
já que não subiu a apresentação, eu vou falar sem ela. Pode tirar aqui, por favor, a apresentação. E a questão da acessibilidade. Eu acho que, no nosso caso, um programa que nós temos que tratar é que nós temos uma dimensão de acessibilidade à energia ainda que precisamos tratar. O acesso às condições de fontes de energia para o país, para as populações pobres, ainda é limitado, seja na cidade, seja no campo. Portanto, nós temos que dar uma principalidade às questões de acessibilidade. É claro que nós temos que também tratar da questão da composição das fontes primárias de energia. Mas nós já temos uma matriz energética extremamente limpa, com uma presença muito maior do que no mundo da energia hidroelétrica e com uma presença muito crescente das energias renováveis de tipo novo. As energias, nós estamos crescendo muito a energia eólica, estamos crescendo pouco, mas estamos crescendo também a solar. Estamos, por incrível que pareça, num processo regressivo de ampliar o uso da lenha e da biomassa, porque o gás de cozinha está muito alto, e estamos com uma lógica de mudança do setor de gás natural, que, ao meu ver, longe de ampliar e abrir o mercado de gás natural, vai restringir o mercado de gás natural à expansão no médio prazo, basicamente no Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, portanto, excluindo o resto do país das atividades de gás natural. A transição ecológica, portanto, para nós deve ser uma transição ecológica que tenha uma forma sustentável de acesso às novas fontes de energia, portanto, tem que combinar as várias fontes de energia de tal maneira que nós tenhamos a maior possibilidade de ampliar o acesso às populações mais carentes. E, de outro lado, nós temos que ter uma presença crescente e, mais importante, do Estado, e não uma redução do papel do Estado. Quer dizer, evidentemente que as experiências internacionais estão em várias direções e há vários tipos de tratamento da regulação internacional, mas, na questão energética, a maioria das nações do mundo tratam a questão energética como uma questão de segurança nacional e, portanto, o Estado trata a questão de oferta de energia e de acesso da energia como um elemento fundamental da segurança nacional, portanto, como uma questão do Estado Nacional. Um terceiro elemento importante é que nós temos uma riqueza enorme de fontes fósseis. Quer dizer, nós temos a enorme riqueza do pré-sal brasileiro. E nós temos que pensar o pré-sal brasileiro como uma fonte de transformação de nossa sociedade, seja a transformação das fontes de financiamento de nossa sociedade, seja, inclusive, induzindo e estimulando a expansão das outras fontes primárias de energia. Portanto, nós temos que ter uma combinação de expansão de fontes renováveis com a exploração das nossas fontes fósseis, porque nós temos uma gigantesca reserva, que é talvez a maior reserva de novos barris do mundo depois da descoberta do pré-sal. Então, portanto, em termos de diretrizes para um modelo energético, eu acho que nós temos que ter a retomada do controle público, interrompendo as privatizações. Nós temos que promover uma inflexão mais acelerada de políticas de estímulo às energias renováveis, em particular com políticas mais voltadas também para a energia solar, com a presença do Estado grande, mas também estimulando a descentralização dos sistemas elétricos e, consequentemente, um maior controle das comunidades locais sobre a produção de energia. Nós temos que ter uma forte ênfase na expansão das redes de transmissão, de tal maneira que aumente a integração dos nossos sistemas energéticos. Nós temos que trabalhar com políticas de tarifas que combinem custos para garantir a acessibilidade e, ao mesmo tempo, viabilize uma rentabilidade para os investidores, que seja uma rentabilidade razoável, não necessariamente vai ser resultado de uma luta competitiva para ter o máximo lucro, porque na indústria energética não há essa competição aberta, como se fosse uma feira livre. Nós temos que fazer, portanto, uma forte regulação
uma forte atuação do Estado, de tal maneira que regule essa, transição energética que nós precisamos acelerar. Focando especificamente na questão do petróleo e do gás natural, nós estamos vivendo um desmonte profundo do setor. Quer dizer, a Petrobras está esfacelada. O esfacelamento da Petrobras já se consolidou com a venda da distribuidora, quer dizer, a Petrobras BR Distribuidora não pertence mais à Petrobras, já se consolidou com a venda da Liquigás, portanto, o gás de cozinha, já a Petrobras não tem mais nenhuma distribuidora do gás de cozinha, já se consolidou com a venda da Gaspetro, com a Petrobras saindo das distribuidoras estaduais de distribuição de gás natural, já se consolidou com o abandono da Petrobras das atividades em terra na produção do petróleo, já se consolidou na expansão das vendas, e ontem a Petrobras anunciou mais um processo de venda dos campos de Albacora Leste e de Albacora aí na Bacia de Campos, portanto, a Petrobras saindo dos campos mais maduros da Bacia de Campos, e a Petrobras está se concentrando praticamente, exclusivamente, na exportação do petróleo cru produzido na Bacia de Santos e nos campos das áreas de Búzios, que são, digamos, o filé mignon da produção de petróleo no Brasil. Nesse sentido, nós precisamos repensar a política da Petrobras em etapas. Nós precisamos redefinir o papel da Petrobras em termos, portanto, temos que impedir, na linha da resistência do desmonte, temos que impedir a continuidade das privatizações. Nós temos que o movimento sindical está se manifestando. Eu acho que tem que se criar um clima na sociedade de tentar impedir o máximo possível esse desmonte que está sendo feito da Petrobras com a sua completa venda de ativos. Eu acho que a discussão sobre os termos dos contratos, a discussão sobre a legalidade dessas vendas tem que ser colocada na mesa para discutir e tentar impedir que isso continue dessa forma. Em particular, eu acho que nós temos que ter forte firmeza na questão, em duas questões. Uma, que é a aceleração que está sendo feita dos leilões do pré-sal. Então, nós temos que fazer um retardo desses leilões do pré-sal para dar tempo para que um novo governo redefina como é que vai ser a utilização do pré-sal no futuro. Porque se acelera, como o governo está querendo, essas áreas, a possibilidade futura de você utilizar esse recurso do pré-sal para a produção serão muito menores e, portanto, perde-se o instrumento de intervenção no setor. Por outro lado, nós temos que pensar que temos que avançar na questão do refino. Quer dizer, não podemos deixar a privatização das refinarias como estão sendo feitas. Então, nós precisamos, dessa maneira, criar condições para que se impeça a venda das refinarias, se retarde os leilões do pré-sal e, portanto, se reconstrua um novo modo de funcionamento do petróleo e do gás natural nesse contexto de transição energética que eu mencionei. Para isso, nós temos que combinar ações de resistência de curto prazo, que incluem, inclusive, redefinição da política de preços de combustíveis, em particular com uma ampliação da política de apoio ao gás de cozinha para as famílias de baixa renda, como temos que também redefinir o papel das grandes empresas internacionais na exploração direta do petróleo brasileiro. Como o tempo acabou, eu vou parar por aqui. Vocês viram que é uma dimensão fundamental de um projeto de desenvolvimento. Não tem crescimento sem que haja energia. E o Gabriele reforçou o problema da acessibilidade. Hoje é um tema central, não só pelo custo da energia elétrica, mas eu diria até nas famílias, né? O bujão de gás aumentou quase 40% este ano, para não falar nas outras fontes de energia. E eu daria ênfase, principalmente, essa discussão que nós precisamos de regulação e uma forte participação do Estado no setor de energia, para fazer a transição energética e para resgatar a Petrobras, que é estratégica para um projeto de desenvolvimento. O esquartejamento da Petrobras está impedindo que ela seja o grande indutor de investimento, de expansão, de inovações tecnológicas, que era um programa de investimento da Petrobras que fez com que o Brasil chegasse a 7 mil metros e descobrisse o pré-sal, que mudou a história do petróleo no Brasil. Então, nós temos um imenso desafio aí de manter essas reservas estratégicas e recuperar a capacidade de refino para não ficar exportando óleo cru e importando derivados
né, especialmente dos Estados Unidos, que passou a ser o grande exportador de derivados. Nós estamos na contramão de uma política de desenvolvimento nacional do setor de petróleo, de gás, e ela é fundamental em tudo aquilo que o Wallace falou no projeto industrializante. Nós vamos ter agora Soberania Nacional, um projeto de desenvolvimento, o professor Paulo Nogueira Batista, que foi ex-diretor da FMI por 7 anos, ex-diretor, presidente dos BRICS, do Banco dos BRICS de 2015 a 2017, tem uma larga experiência internacional, inclusive porque é filho de diplomata, viveu isso com muita intensidade, e apesar que a conexão dele anda meio precária ali, e nós estávamos num grande esforço aí de ampliar a banda larga, de dar melhor acesso à internet. O governo acabou de vetar, Paulo Nogueira. Ele não quer que você participe das lives, vetou o projeto de acesso à banda larga de investimento em telecomunicação. Mas nós resistimos aqui com muito esforço. Então, com vocês agora, esse economista que tem uma presença fundamental no debate econômico do país, Paulo Nogueira Batista. O Paulo está com uma dificuldade grande ali na conexão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter para ver se ele consegue se ajustar. Então, vamos passar para o Antônio Prado. O Antônio Prado vai falar sobre desenvolvimento econômico e igualdade social por 10 minutos. É pouco tempo. Voltou? Paulo, você consegue entrar? Senão eu passo para o Prado aqui. Consegue? Vamos lá. Então, vamos ouvir Paulo Nogueira Batista sobre soberania nacional e um projeto. Bem, obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Fundação Perseu Abramo e ao PT pelo convite para vir aqui falar desse tema tão importante, soberania e projeto nacional de desenvolvimento. É um tema vasto, eu vou procurar ficar dentro do limite de tempo. Se eu me exceder, por favor, avisem. Eu queria dizer que, desde o início da reunião, que a minha conexão está caindo repetidamente. Eu espero que não aconteça isso agora, mas vamos em frente. Antes de entrar no tema, eu queria também fazer uma ressalva. Eu tenho participado apenas ocasionalmente das discussões do núcleo de economia, de economistas do PT, então o que eu vou dizer aqui é uma avaliação pessoal que não deve ser necessariamente tomada como uma expressão do ponto de vista da Fundação Perseu Abramo e do PT, né? Mas eu creio que há uma proximidade entre o que eu tenho escrito e dito e o que os economistas do partido também têm defendido. Esse tema do Projeto Nacional de Desenvolvimento e da Soberania é um tema fundamental sempre, mas especialmente agora, quando o nosso país está sendo submetido a um projeto antinacional de subdesenvolvimento. Está em curso uma verdadeira destruição da soberania brasileira. É um momento singular, de extrema gravidade, e singular em vários sentidos. A questão do nacionalismo, por exemplo, é uma questão central, mas que na América Latina e no Brasil, diferentemente do que ocorre em outras regiões do planeta, o nacionalismo esteve sempre mais associado à esquerda. Não é? Na Europa, por exemplo, não é assim. Não é? Mas aqui sim, a direita brasileira é normalmente internacionalista, quando não entreguista mesmo, né? Agora, o que acontece com o bolsonarismo e com o governo Bolsonaro é uma espécie de paroxismo do entreguismo tradicional de uma parte da direita brasileira, né? Nós temos uma coisa inédita, que é um nacionalismo entreguista, um oxímoro verbal, né? Que mostra a criatividade do brasileiro, né? Um patriotismo vira-lata, se vocês quiserem. E nesse ponto é interessante notar que o governo Bolsonaro e o bolsonarismo se distinguem do nazismo e do fascismo, nazismo alemão e o fascismo italiano, que eram movimentos nacionalistas. A extrema-direita brasileira tem se caracterizado por um extremo entreguismo, né? Um extremo desprezo pela soberania nacional. Por que a direita europeia, e em outras regiões do mundo, abraça o nacionalismo? É porque o nacionalismo tem uma grande força emotiva, uma grande força mobilizadora. E eu entendo que, no caso brasileiro e no caso de muitos outros países, ele tem que ser necessariamente um elemento central de um projeto nacional, de um projeto de governo, né? Como foi, aliás, nos governos Lula e Dilma,
talvez tenha que ser ainda de maneira mais clara do que foi nesses governos do presidente Lula e da presidente Dilma. É claro que o nacionalismo que eu defendo, que muitos defendem, não é um nacionalismo fechado a influências externas, é um nacionalismo necessariamente aberto a influências externas, capaz de absorvê-las criativamente, antropofagicamente, para usar uma expressão do modernismo paulista, né? E um nacionalismo aberto, em particular, à cooperação internacional. Muito diferente, por exemplo, do nacionalismo que ficou associado ao trumpismo, né, nos Estados Unidos e em outros lugares. Né? Por quê? Desde sempre isso é necessário, mas no momento é mais ainda necessário que o nacionalismo seja aberto. Podia-se até dizer, para usar um outro paroxismo, esse um pouco melhor talvez, um nacionalismo internacionalista. Porque vários dos grandes problemas que afligem o planeta, os grandes desafios, não podem ser resolvidos apenas no âmbito das fronteiras nacionais. Eu me refiro muito especialmente à questão climática e à questão da pandemia, que atingiu a grande parte do planeta com muita força em 2020 e 2021. Mas é um tema, o tema do projeto nacional é um tema também econômico, né? No sentido tradicional. Por exemplo, nós precisamos de uma macroeconomia do desenvolvimento nacional, né? E precisamos de uma macroeconomia que promova, que tenha como cerne, que tenha como objetivo central a promoção permanente do crescimento econômico, né? Do desenvolvimento econômico. E, como diz o Guilherme, num modelo socioambiental, um crescimento que privilegia a inclusão social, a distribuição de renda, e um crescimento que privilegia o cuidado com o meio ambiente, com a natureza, o crescimento verde, né? O que significa uma macroeconomia do desenvolvimento nacional? Bom, várias coisas, não tenho muito tempo para falar aqui, vou tentar ser bem sintético. Significa, por exemplo, que na condução das finanças públicas é muito importante evitar que o Estado Nacional dependa exageradamente dos mercados financeiros, especialmente dos mercados financeiros internacionais. Deve haver uma administração cuidadosa da dívida, ela deve ser, sobretudo, interna, sobretudo em moeda nacional, e deve-se evitar o endividamento do Estado em moeda estrangeira ou com credores internacionais, porque isso cria uma relação de dependência e que acaba colocando o Estado Nacional à mercê das chantagens do chamado mercado financeiro, do capital financeiro, nacional e, sobretudo, internacional, e, em última análise, incapaz de conduzir o desenvolvimento, né? Outra coisa importante, é preciso entender que a moeda é um atributo essencial, a moeda nacional é um atributo essencial da soberania nacional. Então, cabe à macroeconomia do desenvolvimento nacional cuidar cuidadosamente do controle da inflação, preservar o valor da moeda nacional em termos de um índice de preços internos, né? E, para dar outro exemplo, é fundamental, nós aprendemos isso, acho que não esquecemos, nos anos 90 e no início desse século, é preciso manter a economia protegida no setor externo. Isso significa ter déficits em transações correntes ajustados para excluir efeitos cíclicos muito moderados, pouca dependência em relação ao capital externo. Significa manter um regime de câmbio flutuante administrado com intervenções do Banco Central, seja no mercado à vista, seja com derivativos. Significa também manter reservas internacionais muito elevadas. Nós temos reservas significativas, talvez precisássemos, inclusive, ampliá-las, né? As reservas que nós temos hoje são herança, como vocês sabem, do que aconteceu, da acumulação de reservas feita no governo Lula e no governo Dilma, né? E essas reservas são fundamentais para proteger a soberania nacional, né? É preciso também voltar a administrar a conta de capitais do balanço de pagamentos. Isso é uma tarefa difícil, porque o Brasil, desde o tempo de Collor e Fernando Henrique Cardoso, abriu prematuramente a sua conta de capitais, quer fazer ainda mais agora com o projeto de lei que está perante o Senado, de liberalização do mercado cambial. Nós temos que, ao contrário, retomar a possibilidade de fazer controles seletivos, cuidadosos dos movimentos de capitais. Tudo isso para preservar a soberania nacional e manter a independência de decisão, né? Agora, é claro que nós temos que reconhecer que a questão nacional, a questão da soberania nacional transcende muito a questão econômica. É uma questão cultural, é uma questão também de política externa independente,
o Brasil precisa ser o centro de um polo com seus vizinhos, um centro de um polo independente no mundo multipolar. O Brasil tem espaço para isso, tem dimensão para isso. Nós somos, apesar da crise dos anos recentes, a 9ª economia do mundo. Quando o presidente Lula terminou o seu mandato, nós éramos a 7ª economia do mundo, em termos de PIB calculado por critério de paridade de poder de compra. Nós temos, portanto, todas as condições de termos uma política externa independente, um projeto nacional autônomo. O Brasil não cabe no quintal de ninguém. Essa foi a frase que eu escolhi como título do meu livro mais recente, né? E achei muito interessante um comentário que o ex-presidente Lula fez recentemente, falando com a CNN, dirigiu seu presidente americano, depois falando com o Le Monde, dirigiu seu presidente francês, indicando que o G20 deve atuar concentradamente na questão das vacinas, né? Não é por acaso que o Brasil faz parte do G20, não é por acaso que o Brasil faz parte dos BRICS, é pela nossa dimensão. E nós temos subutilizado o nosso poder de atuação internacional no governo Temer, e sobretudo agora no governo Bolsonaro, e estamos silentes. Se nós tivéssemos um governo digno desse nome, certamente o Brasil poderia ter um papel muito maior do que está tendo em matéria de BRICS, matéria de G20, e a sugestão do ex-presidente Lula foi realmente muito oportuna, até meio óbvia, mas o óbvio às vezes é difícil de enxergar, né? O que o Lula quis dizer com isso? O G20 tem que ter agora, nessa crise da pandemia, o papel que teve em 2008, 2009, quando ele era presidente da República. E, finalmente, para terminar, o Brasil está correndo um risco muito grave no momento, um risco mortal. Já era possível perceber isso em 2018, depois da eleição, no primeiro ano do governo Bolsonaro, em 2019, mas isso tudo se agravou muito com a pandemia. Mas eu queria, para terminar numa nota positiva, lembrar a todos que outras grandes nações já passaram por grandes crises, né? A França, em 1940, quando foi ocupada pelos alemães, praticamente sem resistência, parecia liquidada, né? A Rússia, depois do colapso da União Soviética, e no período de Yeltsin, parecia liquidada como grande nação e se recuperou com Putin, assim como a França se recuperou com De Gaulle, né? E eu tenho certeza que o nosso país vai também se recuperar desse ponto baixo e reassumir a sua posição influente no mundo, desenvolvendo o seu projeto nacional de desenvolvimento. Obrigado. Agradecer Paulo Nogueira Batista, que eu acho que trouxe uma agenda muito importante, mostrar que nós estamos vivendo um período de um governo, na realidade, antinacional, entreguista, né? Um projeto de pró-subdesenvolvimento, antipopular e antidemocrático. E que a ditadura militar, o Bolsonaro ficou com o que tem de pior. A repressão, a defesa da censura, a defesa da tortura, porque a própria ditadura tinha um projeto desenvolvimentista, concentrador de renda, excludente socialmente, mas era desenvolvimentista. Ele abdicou, abraçou o neoliberalismo, entregou a política econômica para o posto de Ipiranga, e nós estamos vivendo essa tragédia econômica que não tem precedentes. E lembrar também que é isso, o movimento bolsonarista tem uma dimensão fascista. A forma de atuação, as atuações, as tentativas, proto-fascista. Mas o nazismo e o fascismo nasceram com uma visão de projeto nacional. A saída do Tratado de Versalhes foi um grande investimento na indústria bélica, de renascimento da Alemanha, de buscar um lugar ao sol, depois da hiperinflação. E principalmente a discussão da macroeconomia. Só um ponto que eu queria lembrar. O G20 foi uma criação, uma iniciativa do governo Lula. E o Guido era ministro da Fazenda, foi quando a gente assumiu a presidência e foi proposto o G20. E os BRICS também uma iniciativa do governo Lula, quando o Celso Amorim pegou uma sigla, que era uma sigla do mercado financeiro, e buscou articulação primeiro com Rússia, Índia e China, e depois incluiu a África do Sul, porque a África estava fora. Então foram dois movimentos estratégicos de política externa que nasceram por iniciativa do presidente Lula nos nossos governos. E agora, para encerrar esse período da manhã, nós vamos ter o desenvolvimento econômico e a igualdade social com o Antônio Prado, formado também com doutorado pela Unicamp. Ele foi ex-secretário executivo adjunto da CEPAL. Vocês podem ver que ele é muito mais velho do que eu, mas nós fizemos a faculdade junto, lá na economia, no início dos anos 70.
Então, é um prazer estar com você aqui, Prado. Só vou dar um informe a vocês, que é o seguinte: nós tomamos uma decisão, consultando aqui o pessoal da mesa da tarde, o próprio Guido, que abre a mesa do período da tarde. Nós vamos suspender o nosso seminário hoje para aguardar, acompanhar e também pelo momento importante que a democracia brasileira vive, especialmente a justiça, o julgamento da segunda turma no Supremo Tribunal Federal sob a suspeição do juiz Moro. Nós queremos total visibilidade, que todo mundo acompanhe, é muito importante. O pronunciamento do ministro Gilmar Mendes foi, quando disse que é o maior crime da história da justiça brasileira, foi um momento muito importante, né, de alguém que nunca foi ligado ao PT, ao contrário, e o ministro Lewandowski também, naquela ocasião, os 2 primeiros votos. Hoje nós teremos o voto do ministro Cássio e talvez, e possível, um novo voto da ministra Carmen Lúcia, que deu uma sinalização nessa direção. Então é muito importante que a justiça, o Poder Judiciário se reencontre com a justiça no Brasil. Reconheça que o presidente Lula não teve julgamento justo, não teve direito de defesa, que se violaram todas as regras que exige o Código de Processo Penal, o Código Penal, o papel de um juiz, de um magistrado. Até os advogados foram grampeados e eles interferiam no direito de defesa, que é uma coisa inacreditável no regime democrático. Por tudo isso, vamos aguardar o julgamento de hoje. Eu tenho convicção que se fará justiça e nós queremos acompanhar. Então, nós vamos suspender e marcaremos em breve, no máximo a semana que vem, a continuidade desse seminário com a participação do presidente Lula. Então, para encerrar a manhã de hoje, professor Antônio Prado, ex-secretário executivo adjunto da Comissão Econômica para a América Latina, CEPAL. Bom dia a todos e todas. Eu agradeço muito o convite da Fundação Perseu Abramo, na pessoa do seu presidente, Aloysio Mercadante. A primeira coisa que eu quero dizer é que eu fico muito feliz com a coincidência de pensamento da proposta de reconstrução da economia brasileira com as propostas da CEPAL. A CEPAL produziu 6 documentos sobre desenvolvimento na América Latina para seus períodos de sessões, tendo a igualdade como elemento central. A motivação é óbvia e está relacionada ao fato de que o continente latino-americano é um continente, do ponto de vista da desigualdade de renda, o continente mais desigual do mundo. Nós tivemos a oportunidade de lançar o primeiro documento aqui no Brasil, do governo Lula, em 2010, e muito motivado pelo sucesso do governo Lula, o documento chamado A Hora da Igualdade, Caminhos por Abrir e Diferenças por Fechar, ou Brechas por Fechar. Primeiro, vamos dizer o seguinte: por que enfrentar a desigualdade é tão importante? Né? A primeira razão é uma razão da dimensão moral, porque nós sabemos que desigualdade causa sofrimento humano. Está ligada, na América Latina, à pobreza, está ligada à fome, portanto, é um imperativo moral enfrentar a desigualdade. Também é uma questão importante na dimensão social, porque é um fator de exclusão e de tensão social. Quanto maior a desigualdade, maior é a violência, né? Maior é a frustração. Então, essa é uma outra dimensão significativa. A dimensão política, que foi tratada agora pelo Paulo Nogueira Batista, né? Porque não se constrói nações com desigualdades profundas. Isso é uma construção imperfeita ou incompleta, para você ter uma nação com desigualdades profundas, porque o sentimento de pertencimento, de participação na construção da nação é um sentimento também incompleto e também de frustração. A dimensão econômica, porque a desigualdade é disfuncional ao desenvolvimento sustentável. Nós sabemos que existe uma ligação muito grande entre produtividade e desigualdade
no sentido inverso, na medida em que o índice de Gini, isso é feito com base no índice de Gini, o índice de Gini, quanto maior, maior a desigualdade. Então, nós sabemos que quanto maior a produtividade, menor é a desigualdade. Quanto maior o investimento, menor é a desigualdade. E a desigualdade garante também a eficiência keynesiana, que é a expansão da demanda, a igualdade, na verdade, a eficiência keynesiana, que é o crescimento da demanda agregada. Quando nós falamos aqui de desigualdade, eu estou centrando principalmente a desigualdade de renda, mas também a CEPAL, e aqui eu já ouvi as propostas dos outros companheiros, né, tem que ser considerada a desigualdade de renda, de propriedade, a desigualdade territorial, a de gênero, a de raça, a de ciclo de vida, os vários momentos da vida das pessoas, e a desigualdade de voz, ou seja, de capacidade de participar na vida política dos países. Como a CEPAL aborda a questão das causas da desigualdade? A primeira é clássica, e é a heterogeneidade estrutural, que está relacionada às brechas de produtividade intra e intrasetorial. Isso já implica em desigualdade muito grande dentro das próprias economias. Também as causas institucionais, né? Nós temos instituições que são fracas e temos democracias instáveis. É só ver a quantidade de golpes que já tivemos na América Latina e também de tentativas de golpe. A última que nós vimos foi na Bolívia, que acabou sendo vencida pelo voto democrático, e os golpistas estão sendo punidos. É coisa que no Brasil, até hoje, não houve punição de golpistas, né? A outra causa é econômica. O Nogueira Batista estava falando sobre essa questão, está muito ligada à questão da moeda também, e a nossa vulnerabilidade externa é recorrente. E a última dimensão é a dimensão social, que é a chamada cultura de privilégio. Quer dizer, as elites negam que as classes populares possam ser portadoras de direito. Essa cultura de privilégio é muito profunda na América Latina e particularmente no Brasil. Nós recentemente vimos aí várias expressões dessa cultura de privilégio na questão dos fura-filas da vacinação, no recente perdão da dívida das igrejas e assim por diante, né? Agora vamos tratar um pouco da questão mais conjuntural, né? Do ponto de vista da questão conjuntural, nós temos 3 crises, e a Esther já abordou isso, que estão convivendo ao mesmo tempo. A crise econômica, que é de baixo crescimento, de instabilidade, de incertezas crescentes nas economias, a crise social, que é o aumento das desigualdades e da pobreza, e também das tensões sociais, e a crise da mudança climática, né? A essas crises se adiciona a crise da Covid-19. Teve um impacto profundo, mas, infelizmente, a Covid-19 é mais uma crise relacionada às epidemias recorrentes que estão relacionadas à degradação do meio ambiente. E isso é uma coisa que a proposta que vocês estão colocando, né, nós, porque eu participo e apoio ela, tem que tratar a questão climática profundamente. A CEPAL tem uma proposta de novo estilo de desenvolvimento que é muito coincidente com a proposta do PT e da proposta colocada pela Fundação Perseu Abramo. Primeiro, a ideia de que o grande impulso ambiental, que seria um conjunto de investimentos com sinergia, né, exige políticas industriais, ambientais e sociais simultâneas. Isso não é um processo sucessivo, isso tem que ocorrer simultaneamente. Basicamente, essa proposta parte
de um diagnóstico de que o atual estilo de desenvolvimento está esgotado e em decadência rápida. Primeiro, porque nós temos uma crise ambiental e de mudança climática. Esse novo paradigma, esse novo estilo de desenvolvimento que nós estamos propondo, implica num grande impulso ambiental no sentido que eu falei, de um grande pacote de investimentos relacionado a investimentos verdes, vamos dizer assim, que mude o padrão de consumo e também consiga estabelecer uma produção livre da emissão de carbonos ou com redução significativa da redução de carbono. Né? Outra característica do estilo decadente são as crescentes desigualdades e exclusão. O novo paradigma implicaria no novo pacto social, com acesso universal a bens e serviços básicos e proteção social. A outra característica do estilo decadente é a estrutura produtiva pouco diversificada nos países em desenvolvimento, crescimento sem emprego e baixa produtividade. Aí, na nova proposta, nós teríamos a eficiência schumpeteriana, relacionada à inovação de setores intensivos em conhecimento e com empregos com direitos. A outra característica desse desenvolvimento, desse estilo de desenvolvimento decadente, é a frágil estabilidade econômica. A nova proposta implicaria eficiência keynesiana, que significa a expansão da demanda agregada e políticas fiscais orientadas para o desenvolvimento sustentável. Encerrando, esse big push ambiental, que a CEPAL chama, né, implicaria em políticas fiscais que são progressivas, né? Isso é muito importante, porque tem uma reforma tributária que seja progressiva, que reduza a regressividade do nosso sistema e reduza também a evasão fiscal, que é significativa, políticas sociais na direção de aprofundamento, e no nosso caso vai ser de reconstrução também, de políticas de welfare e de proteção social. Do ponto de vista do meio ambiente, significa novos investimentos que explorem as externalidades ambientais, políticas industrial e desenvolvimento e também políticas de integração territorial, né, que é uma coisa absolutamente necessária. Basicamente, essa é a visão da CEPAL, muito coincidente com a visão aqui colocada pela Fundação Perseu Abramo. Eu agradeço essa oportunidade, Luiz. Muito obrigado, Antônio Prado. Nós concluímos a primeira parte do nosso seminário. Tenho certeza que quem acompanhou viu a densidade, a complementariedade, a consistência, a formação densa que cada um dos expositores tem nas suas respectivas áreas do conhecimento, mas que o nosso plano de reconstrução e transformação do Brasil é um pouco a síntese desse esforço de outras áreas, porque aqui a gente trata também de saúde, de educação, de cultura, micro e pequena empresa, que nós vamos continuar tratando no debate econômico ao longo, seria hoje à tarde uma parte importante. Ontem nós tivemos um seminário da juventude, do NAPS, do Núcleo de Acompanhamento Público da Juventude, e da igualdade racial sobre lei de cotas, onde tivemos 2 seminários. Hoje era esse de economia. Mas nós vamos suspender no período da tarde, primeiro em respeito a esse julgamento da segunda turma, que estamos há muito tempo aguardando. A Vaza Jato trouxe informações reveladoras da forma como o presidente Lula foi perseguido, inquestionáveis, e nós esperamos justiça. Em segundo, em respeito ao Supremo, porque nós temos que dar um voto de confiança. Foi importante a decisão do ministro Fachin e hoje pode ser ainda mais decisiva para o resgate da justiça e para dizer para o país, para todo e qualquer cidadão, que qualquer um tem que ter um julgamento justo. E um presidente que teve 87% de aprovação quando saiu, considerado o melhor presidente da história do Brasil, não podia ser tratado da forma como foi tratado, perseguido, com a violação de todos os direitos e garantias
que estão asseguradas na nossa Constituição e em todo o arcabouço legal. Mas, principalmente, nós estamos suspendendo em solidariedade ao presidente Lula. Aqui a gente não veste uma farda artificial para dizer que apoiamos o presidente. Nós apoiamos porque temos convicção, porque temos princípios, porque temos ética, porque temos propostas, né? Nós queremos, como disse o presidente, um livro e uma carteira de trabalho na mão do povo brasileiro. E não vamos abdicar jamais de lutar por democracia, por igualdade social, por sustentabilidade ambiental, pela retomada no crescimento sustentável, soberano, com inclusão social e com ampliação de direitos. Então, é em homenagem ao presidente Lula, em solidariedade a ele, que nós estamos suspendendo as atividades à tarde, aguardando a decisão do Supremo, e informaremos em breve, ou ainda até o final dessa semana, no máximo na outra, nós concluiremos a próxima etapa do seminário, que começa com um professor ex-ministro por 9 anos do governo, Guido Mantega, que vai fazer a abertura sobre o papel do Estado. E depois, na segunda parte do seminário, a abertura é feita por Nelson Barbosa, também teve 13 anos no nosso governo, foi secretário executivo e ministro da Fazenda. Então, uma boa tarde a vocês, um bom almoço e Lula livre. Muito obrigado.